Fala, gente! Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E mais um devocional. Mais um momento da gente ativar a fé. O que é o devocional, Bruno? O devocional é uma oportunidade, é um convite. Cola na Videira é um convite. Uma oportunidade de se conectar com a sua essência. A sua essência. Essência essa que não foi criada por você e nem por mim. Nós somos criatura de um Criador. Um Criador que se revelou como Pai há 2000 anos atrás. E que chama a gente de filho. E que quer colocar, ativar essa essência dentro de nós. Fazer a gente ter consciência desta essência. Então, Cola na Videira é um convite neste domingo. Quem está chegando aqui no Instagram, um beijo no seu coração. Sou tua noiva apaixonada, Jesus. Nós estamos te esperando. Você acha que é coisa de crente isso aí? É de quem crê, né? Mas você acha que isso mesmo é religião? Não é possível. Não é possível. Você acha que o Yeshua é religião? Não é possível. É muito mais que isso. Yeshua é Jesus de Nazaré, o Cristo. Dispara o dedinho no coração, você que está chegando aqui no Instagram, você que está no YouTube, um beijo no seu coração. Muitos perguntam como é que se relaciona com Jesus. Conhecendo Ele e colocando na sua mente, na sua cabeça, de que o relacionamento é como um noivado. Mas para você noivar, você precisa se apaixonar. Você precisa ver Ele. Enquanto você não conhecer quem Jesus é, você não se relaciona com Ele como um noivado. Ou seja, se dedicando, querendo ouvir a voz dEle, falando com Ele, ouvindo a voz dEle, confiando nele. Nós somos a noiva, Ele é o noivo. Mas eu preciso conhecer quem Jesus é. Não pare de fazer essa pergunta de quem Jesus é. Eu não paro de fazer essa pergunta. Amém? Como é que vocês estão? Vocês estão aqui chegando nesse domingo. Como é que vocês estão, gente? Uau! Vão chegando aí, abra sua Bíblia, por favor. No livro de Salmos 34, versículo 8. Salmos 34, 8. Saltando sobre os montes. Essa música chama Yeshua, uma versão ao vivo do Fernandinho. Viajando em Capitólio, mas comendo pão antes. É isso aí. Ô, Capitólio é lindo, hein, Lucas Tatu? Esse lugar é lindo, hein? Quase que eu fiz uma prova de natação aí no Capitólio. Obrigado, Gleide. Ô, gente, feche seus olhos, por favor, se você puder. Nós vamos aqui até 9 horas. E eu creio que Deus vai falar no seu coração. Ele me deu essa palavra. É uma continuação do dia de ontem. É uma continuação do dia de ontem. Onde foi liberado a palavra de que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, Jesus, eis aqui todos os seus filhos, suas filhas. Eu espero que todos estejam ouvindo aí, eu creio. Estão ouvindo bem a nossa voz aqui? Jesus fala conosco. Jesus ativa a fé, o espírito da fé, em todos que chegarem até esta sala, em todos que estão tanto na sala do Instagram como na sala do YouTube. Ativa a fé, Jesus. A sua fé nós queremos.
Nós queremos aprender mais sobre esta fé. Nós queremos receber no dia de hoje a paz que excede qualquer entendimento, Jesus. A alegria para ser um combustível na nossa vida. Jesus, nós queremos confiar na tua vontade sobre nós. Então nos ensina mais um dia, se revela, faz do seu jeito, o seu jeito é perfeito. O Senhor me deu uma palavra, mas se o Senhor quiser mudar, pode mudar. Eu não sei o que cada um precisa nessa sala, eu não sei o que o Senhor vai entregar, mas o que eu sei é que é abundante, é graça, é presença e não uma crença. Então Jesus, eis-me aqui, cada palavra que sair da minha boca que seja sua e não minha. Fala com o teu povo e eu creio que o Senhor vai falar. Amém. 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 Bom dia, Elaine. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Mari, Ju, Lulu. Diz assim a palavra: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Ponto. Esse versículo é dividido em duas partes. Esse versículo, este salmo, foi escrito por Davi. E ele diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Bom, provem já demonstra o quanto que Deus fala, que esta fé, ela é experimental. Esta fé, pelo amor de Deus, mulher e homem que está aí do outro lado, não é religiosa. Esta fé, ela é experimental. Esta fé precisa provar. Está aqui, provem, experimentem. Experimente, Bruno, experimente, Bruna, experimente. Provem. Esta fé é viva. E eu quero te dizer uma coisa. No momento que Davi escreveu esse salmo, se você ler no título deste salmo, o título é O Senhor é Bom. Mas que Senhor que é esse? Lembra? Você sabe, né? Que o Espírito me provoca o tempo todo. Ele me tira, assim, o tempo todo ele está ali me questionando quando, por exemplo, a gente fala a paz do Senhor. Que Senhor é esse? Aonde eu busco paz durante o meu dia, em qual Senhor na minha vida? Eu sirvo a quem? Quem você serve? Quem você serve, Bruno? Quem você serve, mulher e homem aí do outro lado? Nós, seres humanos, aprendemos a servir qualquer coisa que não seja Deus. A gente serve pai, mãe, filho, marido, esposa. A gente serve ao dinheiro e o dinheiro se torna o nosso Senhor. A gente se refugia quando a gente serve alguém, quando a gente serve o tempo todo uma pessoa ou algum lugar ou alguma coisa, a gente está o tempo todo buscando refúgio nesta coisa. É igual, por exemplo, quem tem superstição com alguma coisa, sei lá, alguma pedra, alguma coisa. Eu só saio de casa se eu tiver com esse amuleto. Eu estou servindo este amuleto. Porque eu guio a minha vida baseado nisso que eu tenho. Então qual é o seu Senhor? E Davi, a Bíblia diz como título, o Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque. E por este expulso ele se foi. Davi teve um momento do reinado dele que ele teve que fugir da presença de Abimeleque, que queria matar ele. Davi já era rei e ele teve que fugir da presença de Abimeleque, que fez um complô, não vou entrar nessa história, mas que fez um complô contra Davi. Por que a gente está dizendo isso? Porque tem momentos da nossa vida que nós vamos estar fracos,
Tem momentos da nossa vida que nós vamos entrar em situações que a gente não entende por que Deus está nos levando para esta situação. Presta atenção, Davi teve que se fingir de louco, estrategicamente. Davi ficou escondido numa caverna um tempo. Só que este Davi, eu não sei se você lembra, esse Davi ele foi rejeitado a vida toda por pai e por mãe. Ele não tinha direito de sentar na mesa para jantar com os irmãos e com o pai. E tinha um trabalho de cuidar de ovelhas que era um trabalho que ninguém queria fazer naquela época. Nenhum homem gostaria de fazer aquilo. E Deus escolheu Davi por conhecer o coração de Davi. Deus escolheu Davi, ungiu Davi como futuro rei de Israel. Davi naquele momento ele era um jovem, ele foi cheio do Espírito Santo. E Davi continuou vivendo a vida dele como pastor de ovelha. E com o passar dos anos, plural, anos, ele foi tendo... Deus foi colocando ele em lugares, por exemplo, tocando harpa para o rei Saul na época. Por exemplo, Davi teve a oportunidade de vencer um gigante em nome do Senhor, até se tornar rei, no lugar onde Deus tinha prometido para ele: tu vais ser rei. E ele foi. Só que, se você parar para pensar na nossa cabeça humana, presta atenção, mulher e homem que está aqui. Pô, chegou no lugar onde Deus queria, chegou no objetivo. Este não é o objetivo. Chegar como rei. Eu quero saber qual que é a promessa de Deus na minha vida. Deus tem várias promessas e está escrito. É que a gente não aprendeu a ler. Mas existe apenas uma final, que a gente vai falar já já. Mas escute isso. Davi já tinha chegado na promessa que Deus tinha liberado: tu vais ser rei. E ele passou por várias fases de dificuldade, Davi. Inclusive dificuldade pessoal, fraqueza pessoal. E neste momento a dificuldade dele foi: ele estava sendo ameaçado por Abimeleque e uma série de pessoas. E ele teve que fugir. E numa caverna, preso numa caverna, ele está escrevendo. Gente, se coloca no lugar de Davi. Você imagina naquela época você se esconder numa caverna. Você imagina a cabeça de Davi. Cara, cadê Deus? Ele podia questionar: cadê Deus? Ué, Deus me escolheu, me tirou lá de pastor de ovelha, me colocou como rei de Israel, me fez viver várias experiências de fé, matando urso, leão, matando gigante, um homem de mais de 3 metros de altura. E aí eu chego naquilo que Deus falou que ia cumprir, que era ser rei de Israel, e de repente eu tenho que largar tudo e fugir. Porque a esperança, a paz que excede qualquer entendimento, não está na posição de rei. A paz que excede qualquer entendimento não está no seu trabalho. A paz que excede qualquer entendimento não está no seu emprego. A paz que excede qualquer entendimento não está no bônus. A paz que excede qualquer entendimento não está na virada do ano, de Natal, Ano Novo. Tanto faz. A paz que excede qualquer entendimento não está em lugares, em posições, status do Instagram, não está em reconhecimento, não está em parabéns, nossa, como você é top, ou nossa, cara horroroso. A paz que excede qualquer entendimento não está em nada que não seja no Senhor. Agora, que Senhor é esse? Agora faz uma avaliação, porque entrar no devocional é entrar de um jeito e sair diferente. E não é sempre sair uau, top. Não, às vezes é sair constrangido mesmo. Quantas vezes, irmão, que eu vou ler a Bíblia eu não saio constrangido porque Deus está me moldando a ser uma nova pessoa, um novo comportamento Ele está querendo de mim. E às vezes a gente não quer. Quem está entendendo isso? E aí naquele momento, na caverna, Davi provou e escreveu esse salmo. E eu vou ler de novo aqui. Provem e vejam que o Senhor é bom. Mas Davi, o bom mesmo não é viver a promessa, ser rei de Israel? Não. Eu estou aqui no meio da caverna sendo ameaçado de morte. Eu estou provando, eu estou experimentando esta fé que traz dentro de mim a certeza, a confiança de que o Senhor é bom. Isso é fé.
Você percebe que isso não é religião? Rapaz, não é possível. Tem 55 pessoas aqui nessa sala. 57, quase 60. Não é possível que alguém nesta sala ainda pensa que isso daqui é religião. Você tá lá em 1910, filha. Você tá perdido, hein? E se isso choca você, você pode ir embora. Mas se você quiser ficar e querer viver algo novo, irmão, presta atenção, isso daqui é muito mais do que qualquer religião. Respeite quem escolhe a religião que ele quiser. Foi homens criaram isso, e os homens criam e ficam bem em relação a esse problema da pessoa. Eu quero servir o Senhor, Criador de todas as coisas. Eu quero experimentar esse canal direto com Ele. Direto, sem intermediário. Sem padre, sem bispo, sem pastor no meio do meu caminho, sem ninguém. Apenas o Cristo ressurreto. Quem deseja isso nessa sala? Davi experimentou isso. Não tinha nenhum intermediário entre ele e Deus. Não tinha. Provem esta fé experimental. Você precisa provar. Não adianta você ficar escutando só palavras bonitas aqui no devocional. Você precisa sair daqui e falar assim: eu quero experimentar hoje. Eu quero experimentar ao longo dessa semana algo que eu nunca experimentei. E aí, quando a gente experimenta e quando a gente vê que o Senhor é bom mesmo na caverna, você imagina isso, cara? Então precisa passar pela caverna. Precisa passar pelo vale da sombra da morte. Precisa passar por momentos de dificuldade. Precisa passar por momentos onde o seu marido vai te largar. Precisa passar por momentos onde o pau vai quebrar. Precisa passar por momentos de sufoco na vida. Precisa, para que neste momento de sufoco, como foi com Davi, eu possa experimentar que o Senhor é bom. E depois esse sufoco vai passar, filha. Fique em paz. Só que você não vai esquecer qual é o segredo. O segredo que não é no resultado. O segredo de que é o quê? É a presença do Senhor dentro de você. Davi tinha Deus dentro dele. O Espírito de Deus tomou conta de Davi. No momento que Samuel foi até a casa de Davi, ainda um jovem, bem antes de ser rei. E naquele momento a Bíblia diz: Davi ficou cheio do Espírito do Senhor. Então era esse Espírito que movia Davi. É esse Espírito também que movia Davi, mas é este Espírito que um dia Davi escolheu não se conectar com esse Espírito. E quando ele não se conectou com esse Espírito, ele caiu e adulterou. E ainda matou. Davi foi assassino, mandou matar. Mas Deus perdoou ele, porque Deus conhece o coração. Davi se arrependeu, há arrependimento. Às vezes falta você se arrepender de algumas coisas. Arrependimento que não traz culpa, mas arrependimento que te lança para perto do Senhor. Então presta atenção, ontem nós falamos aqui, Deus entregou a palavra de que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza e na sua fraqueza. Esse poder, presta atenção, não é místico. Esse poder não é arrepio. Esse poder não é kikiki. Esse poder é o seguinte: o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus pode te aperfeiçoar quando você está num dia ruim. Davi estava num dia péssimo, sendo ameaçado de morte dentro de uma caverna. Eu posso te aperfeiçoar aí dentro. Eu posso fazer você experimentar, provar da minha presença. Isso basta para você, apóstolo Paulo, Bruno, o Davi, Betina, Beatriz, Rodrigo, Militão, Cavalcante, todo mundo. Eu posso aperfeiçoar você no dia ruim. Então a gente tem que passar por dias ruins, para que no dia ruim eu me conecte com esta palavra. Irmão, eu não sei você, eu quero te falar como é que eu penso. Como é que eu penso assim, sabe? Como é que Deus me ensina a pensar. Presta atenção. Ele me ensina assim. Quando a gente vai para a essência do ser humano era o quê? Imagem e semelhança do Criador. Perfeito. Não tinha falha. Quando nós escolhemos se afastar de Deus, a gente pegou uma estrada. Esta estrada se chama pecado, que é hamartia, uma estrada diferente da estrada que Deus já tinha pronto pra gente. Um caminho, um alvo diferente. Isso é
o significado da palavra pecado. E aí você vai andando na sua vida desta maneira. E aí, quando a gente entrou nessa estrada, se você lê em Gênesis, você vê que entrou o sentimento ruim, entrou o quê? A queda dentro da gente. O ser humano começou a sentir medo, Adão e Eva. Medo, culpa, necessidade de aprovação, preocupação. Entrou tudo ali, no momento que eles caíram. E isso vem para todos que vieram, todos os seres humanos que vieram depois. Nossos antepassados, toda a nossa descendência, filhos de Adão. Mas há 2000 anos veio um homem para reconciliar conosco e falar, não, vocês podem agora não. Olha só, eu posso fazer algo extraordinário dentro de vocês. Eu posso fazer vocês nascerem de novo, para que vocês sejam filhos de Deus. E não se mova por sentimento, porque eu penso assim, gente. Não tinha medo, raiva, não tinha tristeza lá no jardim dentro do Éden. Não tinha. Não tinha. E se a gente está feliz, a gente faz alguma coisa. Se a gente não está feliz, a gente não faz nada. A gente começa a se mover por emoção, porque emoção significa movimento, mover. É você se movimentar. O ser humano ele é movido por emoção. Mas não é projeto de Deus. Isso é só uma constatação do fato. O fato é, o ser humano se afastou de Deus. Pensa assim, gente. Você tem que pensar e olhar para você, para abrir sua semana diferente. Eu quero me movimentar baseado no fato da queda do ser humano. Baseado no quê? Nas minhas emoções. Eu quero andar baseado nas minhas emoções, baseado nos meus sentimentos. Eu quero viver a partir disso ou eu quero viver a partir da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela vem para nos mover. Então é uma escolha que você faz e eu faço. Eu não sei se você entende esse pensamento lógico, mas ouça isso. Davi escolheu se movimentar pela palavra de Deus. Porque se fosse pelo sentimento dele, neste momento dentro da caverna, escrevendo esse salmo, ele ia ficar o quê? Triste, poderia até se matar. Já que eu vou morrer, então eu me mato primeiro antes. Poderia se revoltar, poderia falar, Deus esqueceu de mim. Poderia falar, cadê esse Deus que prometeu que eu sou rei, agora me tirou o reinado? Não. Davi provou, como diz no salmo, provem e vejam que o Senhor é bom. Davi experimentou. Eu me movo, não me movo pelo que eu acho, eu não me movo pelo que eu sinto, eu me movo pela fé. Se mover pela fé, pelo amor de Deus, entenda isso, não é algo místico. Mover pela fé é mover pela palavra de Deus, é mover do que está escrito. Se está escrito, eu quero me mover sobre isso. Então pega assim, tem mulheres nessa sala e homens que estão no meio de uma caverna, dentro de uma caverna, que estão passando por um momento de vale da sombra da morte. Decida agora, não é amanhã, não é daqui uns minutos, não, é agora, assim, desse jeito. Eu decido viver pela fé, viver pela palavra. Eu não me movo por arrepio, eu não me movo por emoção. Se mover por emoção é um fato. O ser humano se move por emoção. Você compra as coisas por emoção. Quantas vezes? 2 vezes eu comprei o carro por emoção. A gente se move por emoção. E a gente é programado emocionalmente para isso. Mas isto é um fato de um ser humano caído, cabeçudo igual o Bruno. Mas eu aprendi que o segredo é se mover pela fé, pela palavra de Deus. Por exemplo, você viu que não sei se você percebeu, mas eu cortei o cabelo ontem. E o que acontece? Eu vivi algo extraordinário no cabeleireiro. Eu quero fechar aqui com vocês, para você ver o que é viver pela palavra. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu corto o cabelo, eu sempre fico de olhos abertos e eu fico vendo exatamente o que o meu cabeleireiro está fazendo. Até porque, ô Jorge, você tá de brincadeira, né, Jorge? Cada hora ele corta de um jeito o meu cabelo. Cada hora ele corta de um jeito e eu fico tentando acertar. Ô Jorge, peraí, Jorge, hoje é assim, ó. Eu fico lembrando ele como ele tem que fazer. Ó, da outra vez ficou bom, faz daquele jeito e tal.
Aí ontem o Espírito Santo falou assim pra mim, então, eu fui cortar o cabelo logo depois do devocional, tava cheio do Espírito. Na hora que eu cheguei lá, o Espírito Santo falou, então é o seguinte, vamos dar mais um passo. Tá certo, fala aí. Entra, senta na cadeira, fecha os olhos e só abre quando o Jorge terminar de cortar. Foi isso que ele fez. Aí eu falei assim, tá bom, se você falou, já é. E no momento que ele estava cortando, o Espírito veio falando comigo, tá vendo? Mais um momento para você soltar o controle e você confiar na minha palavra. Quem está cortando o seu cabelo? É o Jorge ou sou eu? Quem você escolhe? O Senhor está cortando o meu cabelo. Eu estou aqui na tua presença. O Senhor é bom. Eu estou provando de você. Tudo isso no pensamento, gente. Vocês estão entendendo isso ou não? Corte pela fé. Isso é soltar o controle. E Deus queria que eu passasse isso para passar isso aqui para vocês também. Justamente. Aonde é na sua vida que você não está soltando o controle, velho? Aonde é na sua vida e qual área da sua vida que você não está soltando o controle? E eu adorei, tá? Pra mim ficou top. Eu gosto de cabelo assim bem baixinho. E ele mesmo falou, nossa, ficou bom esse cabelo. Tá estourando a luz aqui, né? Ah, que se dane. O que importa é a palavra. Se está estourando aí. Davi neste momento, ele não confiava nele, não confiava nos que estavam perto dele junto na caverna, ele não confiava em Abimeleque, Davi não confiava na situação, Davi não confiava no status de rei, Davi aprendeu a confiar no Senhor, experimentando esta fé, ou seja, tá cortando o cabelo? Fecha os olhos e deixa, e conversa comigo, deixa que eu tô no controle, e simplesmente foi muito bom. Mas isso é só um exemplo de que é para tudo. Agora olha para sua vida e aonde você não está soltando o controle. Às vezes você está querendo, por exemplo, uma mulher que quer casar, ou um homem, vice-versa. Você quer a pessoa perfeita, você quer a pessoa do seu jeito, no seu controle, e Deus está colocando uma outra pessoa que você não pega. Por quê? Porque você quer do seu jeito, no seu controle. Confia no Senhor e deixa Ele colocar as coisas na sua frente. Apenas faz o que tem que ser feito. Mas a confiança é nele. E isso é fé. É soltar o controle na mão de Deus. E se abrir mão do nosso eu. E quero te dizer uma coisa, e aqui eu fecho mesmo. A Bruna vai começar aqui a dar aula. Vou colocar aqui para ela. Presta atenção. Presta atenção. Vocês conseguem ouvir bem minha voz aqui? Você precisa sair daqui hoje escrevendo. Olha lá, me edificou muito. Tá, mas aí me edificou muito. Só ela sabe, a Milena, o que é que edificou ela, o que é que acrescentou na vida dela. Escreva. Aonde você não está, aonde você precisa soltar o controle, aonde você decide soltar o controle agora. Por exemplo, se você é uma pessoa que fica o tempo... eu vou dar um exemplo. Eu entrei num projeto novo, num trabalho. Por exemplo, o que Deus me ensinou nesses 15 dias que eu tô lá? A viver apenas o aqui e o agora. Viver cada dia, como Jesus ensina. E é a primeira vez que eu tô testando isso na minha vida, porque no trabalho sempre foi olhando para frente, olhando para a próxima promoção, olhando para a carreira, olhando para próxima reunião, olhando o tempo todo para o futuro. Isto é querer ter o controle. E isso faz com que eu não experimente o aqui e o agora, de que o Senhor é bom. Isso faz com que eu não experimente essa fé. Fica raso na fé. Aí, então, a pergunta para você é, aonde você precisa soltar o controle? Olha lá, eu preciso soltar o controle da minha vida sentimental, porque eu estou o tempo todo preocupado com a minha vida sentimental, seja por estar solteiro, seja por não. Quem está solteiro aqui nessa sala? E quem está solteiro? Presta atenção. Tá, pode pegar aqui, ó. Eu vou terminar com eles aqui, ó. Então é o seguinte. Deu o horário aqui. Mas você vai falar assim, Jesus, enquanto eu tô solteiro, enquanto eu tô solteira, eu quero ter um relacionamento de noivado com o Senhor. Tu és a noiva. Eu sou o noivo. Tu és o noivo, Jesus, e eu sou a noiva.
Para isso, você precisa pedir para nascer de novo. Aí como? O como é de Deus, só pede. Um grande homem de Israel, judeu, um dos principais judeus, a Bíblia diz, chamado Nicodemos. Eu vou terminar aqui com eles, tá? Você precisa do quê, amor? Olha lá, preciso soltar o controle das minhas emoções, é isso aí. Você cuida das suas emoções, aprende sobre as suas emoções, sabe? Vai estudar inteligência emocional, seja inteligente, entende? A gente precisa ser inteligente a conhecer as nossas emoções, só que isso é só um passo só. Existe um outro passo, que é você se mover pela palavra de Deus. Mas eu preciso conhecer as minhas emoções. Eu preciso conhecer por que eu me comporto dessa maneira e que não é agradável nem para mim, nem para quem está perto de mim. Isso é baseado na história de vida, isso é baseado numa programação emocional. Nós damos aula sobre isso, mas não é isso que vai salvar a nossa vida. Precisa de algo a mais, que é este Senhor, que nós estamos apresentando para você. Se não, fica apenas assim, ó. Nicodemos chegou perto de Jesus, foi até Jesus e disse o seguinte: Rabi, que mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Rabi, Jesus, eu admiro tudo que você vem fazendo aqui em Israel. Eu estou vendo com os meus olhos físicos. É isso que Nicodemos, um homem, falou para Jesus, um homem muito conhecido em Israel. E Jesus ele respondeu: em verdade lhes digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Davi viu o reino de Deus. Davi vivia no reino de Deus, não no reinado dele como rei de Israel. O reino de Deus, eu quero te dizer uma coisa, mulher e homem dessa sala, no YouTube e no Instagram, o reino de Deus está dentro ou quer entrar dentro de você. Não fique admirado pelos resultados, nem mesmo da fé, os resultados físicos, as coisas boas. Se Davi se movesse apenas para as coisas boas, ele ia ficar muito triste no momento que ele perdeu o reinado. Feliz quando Deus cumpriu a promessa de ser rei, mas triste quando Deus tirou temporariamente o reinado. Deus permitiu a pandemia para salvar um monte de gente que está nessa sala. Por exemplo, a Rafaela Tavares, que nasceu de novo. A Salete, que ao chegar aqui no Cola na Videira estava com uma corda para se matar, nasceu de novo, casou ontem. Porque buscaram o reino de Deus, buscaram conhecer a palavra, buscaram todos os dias ativar a fé e continuam ativando a fé todo dia. Esse é o mais importante. Posso. Então Jesus ele disse o seguinte. Ô Nicodemos, você está admirado pelas curas, pelos meus ensinamentos, mas em verdade lhes digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí o apóstolo Paulo, logo depois, ele escreve: o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é nada de que você possa ver fisicamente. O reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Paz que excede qualquer entendimento. Alegria que nos move, que nos dá energia, que nos faz fazer a vida, andar, fazer as coisas. E justiça de Deus, e justiça é a vontade, é confiar na vontade de Deus, confiar de que Deus está no controle. Independente do que aconteça, Deus está no controle, Ele não perdeu o controle. Davi tinha essas três coisas dentro dele, porque Davi tinha o Espírito Santo. Isto é o reino de Deus. E Jesus Cristo, Ele veio apenas para isso.
Enquanto ele não volta, na segunda volta dele, na segunda vinda dele, ele veio para entregar o Espírito Santo. Ele veio para falar assim: gente, eu quero entregar a paz para vocês. A minha paz eu lhes dou. Eu quero entregar a minha alegria. E você precisa experimentar essa paz e alegria solteira. Solteiro, desempregado, com alguém doente, com problema de dinheiro. Acabei de passar por 2 anos de vale da sombra da morte na área financeira. A gente vai contar o nosso testemunho daqui uma semana. Daqui uma semana a gente vai contar o nosso testemunho em Mauá, aqui em São Paulo. Vamos abrir uma live e vai ter um monte de gente aí pessoalmente. André Goulart, por exemplo, que entrou aí, é uma delas que nós vamos conhecer pessoalmente. Frida, Renatinha. Eu preciso passar por situações de deserto na minha vida para experimentar a paz e a alegria no deserto. E o segredo está aqui, ó, em viver o que Davi escreveu. Salmo 34, versículo 8. Provem todos da live. Deus está falando isso para você. Esquece o Bruno aqui. Esquece o Instagram. Deus está falando para você agora. Prove. E veja que eu sou bom. Meu nome é Jesus de Nazaré, o Cristo. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Bem-aventurado, bem-aventurada você, mulher, que em mim você se refugia, procura proteção, procura refúgio em mim, não em qualquer coisa fora de mim. Isto é fé. Você percebe que isto não é religião? Você percebe que essa fé é viva? Sim ou não? E pra gente orar. E pra gente orar. Bruno, mas por que tudo isso, cara? Por que esse Jesus tem esse poder? Colossenses capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz: Deus nos mostra, nos revela. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por Jesus e para Jesus Cristo. E ele, hoje em 2021, ele pode ser o seu irmão mais velho, o seu salvador. Não só um salvador que te lança para uma vida eterna, o que é o mais importante, mas também um salvador diário. Te salva de situações onde você procura refúgio que não seja nele e que depois você se frustra. Qual é o refúgio? Comida, bebida, pessoas, lugares, situações, internet, roupa, compras. Onde você se refugia? Que você fala, eu vou fazer essas coisas porque aqui eu tenho paz. Aí depois você se arrepende. E aí você fala, ai meu Deus, Deus vai me julgar? Claro que não, está escrito o tempo todo, claro que não. Ele está de braços abertos e de uma festa pronta para te receber. Aliás, ele está muito feliz de te ver aqui. Você só precisa soltar o controle e viver o que está escrito. Ande por fé, ande pelo que está escrito e não pelos seus sentimentos. E nem muito menos sobre o que eu acho. Eu não me movo sobre o que eu acho, eu me movo, aprendi desde 2018 a viver o que está escrito. É tão bom, é tão livre viver dessa maneira, gente. E numa oração que eu quero fazer aqui com você, em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Se você puder fechar os seus olhos para a gente encerrar, a Bruna começou a dar aula aqui. Como a Rosemary está chorando. Rosemary, eu estou orando pela sua vida, viu? Eu vi sua mensagem. Está orando. Só não respondi porque eu estou orando. E quero responder sobre a palavra de Deus.
Muitas vezes eu aprendi isso com meu pastor Silas. Ô Bruno, eu vou orar antes de responder essa sua dúvida. Aquilo mexeu muito comigo. E eu venho desde 2019 praticando isso. Tem coisas que as pessoas trazem pra gente que eu preciso orar antes de responder. Não é sobre o que eu acho. É sobre, Senhor, Tu conhece aquela situação mais do que eu. Tu sabes o coração da pessoa. Qual é a palavra que Você quer que eu passe pra pessoa? O que o Senhor quer que eu fale pra pessoa? Eu dependo de Você para falar com aquela pessoa. Isto é fé. Isto é reconhecimento que tudo vem dEle. Ele é o Criador de todas as coisas. Que a paz de Cristo, hoje, neste domingo e na sua semana, eu declaro aqui em nome de Jesus, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. 60 pessoas vezes 4, porque esta palavra vai ser derramada na vida de quem você anda. As pessoas que estão próximas de você, no mínimo 4, vai ver algo diferente em você, mulher e homem daqui, no YouTube e no Instagram. Que a paz de Cristo seja o árbitro. É difícil essa palavra, mas é importante. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Que a paz de Cristo seja aquele que apita a sua vida, que move você. Pode ou não pode, vai ou não vai, é aqui ou é ali. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês esta semana. Pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. Pois foi para esta paz de Cristo que o Cola na Videira foi levantado, prometido em 2016 e subido aqui, criado aqui em 2020, 4 anos depois. Para que a gente possa viver essa paz no coletivo, para que a gente possa viver essa paz em um só corpo. E Cristo cabeça. Quem está entendendo isso? Quem está recebendo do Senhor agora neste domingo? E seja agradecido por isso, Bruno e todos vocês. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Eu estou declarando aqui, gente, a gente está lendo essa palavra e o Espírito Santo, você não está entendendo o que está acontecendo talvez, mas o Espírito Santo ele está agindo aqui e ele está vendo corações sinceros, pessoas que estão desejando e que querem esta palavra e que querem viver dessa maneira hoje e esta semana. Lembra da mulher que foi até Jesus e falou: se eu apenas tocar na veste dele eu vou ser curada? Antes de ir, ela já declarou pela fé, e quando ela foi, quando ela se movimentou e ela tocou em Jesus, Jesus parou tudo para poder olhar nos olhos dela, e Jesus parou tudo agora para poder olhar nos seus olhos e dizer o seguinte: que a minha palavra habite ricamente em você esta semana. Em tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Você percebe que quando a gente fala eu vou fazer em nome de Jesus, não é coisa de religioso? Percebe isso ou não? É sobre a palavra. E todas as letras, todos os versículos que você lê na Bíblia, creia de que você está recebendo a presença do Senhor dentro de você. Porque Jesus ele disse, Jesus ele falou: Deus é Espírito. E Jesus ele disse: quem ouvir as minhas palavras recebe um Espírito e recebe vida. Então Davi, ao escrever aquele salmo, ele vivia pela palavra de Deus. Então Davi, no meio da caverna, perdendo o reinado, aonde Deus colocou ele, prometeu, colocou e tirou por um momento. Naquele momento, Davi, ele tinha dentro dele o Espírito Santo, que confirmava para ele vida e não morte, luz e não sombra. Confirmava. Por isso que ele escreveu: provem e vejam que Jesus é bom.
Ele é o meu Senhor hoje. Mas durante muito tempo da minha vida aqui nesta varanda, o meu Senhor era várias coisas e pessoas e lugares, e não era o Senhor Jesus. Agora entenda uma coisa: Ele quer te aperfeiçoar, Ele quer desenvolver você dia após dia. Não se culpe das suas falhas, apenas converse com Jesus, pergunte para Ele, busque nele uma mudança. Não é na força do seu braço, como foi ontem no cabeleireiro. Feche os olhos e só abra quando terminar. Não fala nada. Deixa o Jorge cortar seu cabelo, porque quem está usando a mão do Jorge sou eu. Ele falou isso para mim e eu gostei do resultado. Amém, gente? Então receba o Espírito Santo, paz, alegria e confiança na justiça de Deus, confiança na vontade de Deus, em nome de Jesus. Um beijo Rafa, um beijo Ítala, um beijo Mari, Gleide Rezende, Lulu Garrido. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube. Tô falando baixinho aqui porque Bruninha já entrou ali. André Goulart, Juju Correari, um beijo no seu coração, Juju. Antônia, Mari. Domingo que vem nós vamos estar junto. E eu vou subir agora um post que a Rafa Tavares me marcou. Algo que a gente já tem até um vídeo, um IGTV falando sobre esses dados, da importância, do impacto de pessoas que decidiram ter o hábito de ler a Bíblia. Em percentual, um estudo feito nos Estados Unidos. Eu vou subir esse post agora. Eu vou subir esse post hoje. Depois, se você puder comentar, compartilhar, para poder chegar em pessoas, porque tem pessoas que vão vir, porque vão ver o número percentual de mudança no ser humano. Pessoas que decidiram ter o hábito de ler a Bíblia 4 vezes por semana a mais ou mais. Tiveram um impacto significativo. E novamente, parabéns Salete por ter casado. Parabéns Salete, que há 1 ano atrás estava no vale da sombra da morte. Nasceu de novo. E muitos que estão aqui nasceu de novo. Estou fora de São Paulo e está acontecendo um devocional aqui ao lado. Ô Glória, sério Juju? Onde você tá, Juju? Onde você tá, Juju? Tef, Eliana, Dani, Nara. Sério, Ju? Depois me manda um áudio pra eu entender isso. Que legal. Tef, FF. Amém. Saia mesmo daqui abençoado, viu, gente? Sou de Minas Gerais, é isso aí. Vem pra São Paulo, filha. Domingo que vem. Chefe Di, um beijo no seu coração, né, Chefe Di? Gente, pensa numa comida boa. É dessa mulher. Manda um direct pra ela. Muito legal, Bruno. Estou em Brotas. Ah, tá. Onde seu cunhado, né, mora, né? Ou tem um negócio aí, né? Manda um beijo pro Kim, um beijo pro seu cunhado, tá bom? Deus abençoe sempre. Beijo, Bruno e Bruna. É isso aí. Amém. Dani, Paranaguá, Paraná, BH. Rapaz. E tem gente nova aqui no Colar na Videira, né? Nós somos uma família aqui. Um devocional lindo, cheio de música e ótimas palavras. Que glória. Ao lado da casa. Que alegria. Que alegria. Deus é bom. Mari, Fernando. Sou de Fortaleza, Ceará. Tem muita gente nova aqui, viu, gente? São Francisco. A fé se aprende. Esse é o conceito aqui do Cola na Videira. A fé se aprende. A palavra de Deus se aprende. Viver baseado no que está escrito se aprende. Rosemary, um beijo no seu coração. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua história, viu, Rose? E da sua família. Ainda que os seus olhos não vejam, mas Ele vai fazer. Fortalece minha fé, Senhor. Estou no vale. Deus tem um propósito para mim, com certeza. Pontal, interior de São Paulo, é isso aí. Eu também sou de São Francisco. Bianca, Drica, seja bem-vinda, Antônia. Seja muito bem-vinda, viu? Muito bem-vinda. Ó, aqui no Cola na Videira, Doutor Iara, Ellen, Santos Litoral,
A gente tem grupos de apoio. O que tem aqui no Cola na Videira, além dos devocionais todos os dias? Desde o dia 18 de março do ano passado, a gente faz devocional todo dia. Todo dia tem live aqui. Durante a semana, a gente está fazendo às 7 e 7 da manhã. E final de semana, o horário varia. Fica atento nos stories, mas sempre de manhã. Varia por quê? Por causa de um monte de coisa. Aí o que acontece? A gente tem no Cola na Videira grupos de apoio. Se você entrar no link do Instagram, você vai ver, você que está aí no YouTube, entra no link do Instagram. Aliás, se inscrevam no canal que não está inscrito. O YouTube entrega mais longe os devocionais. Alcança mais almas. Deus usa essa tecnologia para isso. Glória a Jesus por isso. A gente tem o grupo Mulheres de Fé. A gente tem o grupo Homens de Fé. E a gente tem o grupo da Família JC. Baseado nisto, nesses grupos de WhatsApp, todas as segundas a gente está junto às 19h30. Amanhã nós vamos estar 19h30 no Zoom, onde a gente mergulha mais nesta fé, olhando nos olhos, compartilhando dúvidas, dificuldades, testemunhos. Estudamos a história de Jesus, estamos estudando toda a história de Jesus desde o nascimento. Estamos no livro de Mateus. Então entre amanhã às 19h30. Se engaje nisso, se lance para isso. Quem tem fome vem, quem não tem não vem, ué. Só vem quem está com fome. Eu tenho fome. Fome do quê, Bruno? Da palavra. O pão da vida, Jesus. Toda quarta às 19h30 nós temos o grupo Homens de Fé, Ellen Arati, São Paulo, presencial, isso aí. Toda quarta-feira às 19h30. E toda sexta às 19h30 tem Mulheres de Fé. No Zoom, tudo no Zoom. Então são frentes aqui no Cola na Videira, aonde a gente aprende a palavra e aonde a gente recebe a presença de Deus através da palavra. Não é através do Bruno, é através da palavra. Não é através da Rafa, não é através da Frida, não é através de ninguém, é através da palavra. A gente é só um instrumento, é só um canal. Então é dessa maneira, porque a minha vida foi transformada nisso, gente. Hoje eu sou pai, minha filha vai nascer em janeiro ou em dezembro. Por causa da palavra, por causa do hábito de ler a Bíblia, de aprender a ler e de crer de que é Deus falando comigo, a voz de Deus falando comigo. Curou vícios, restaurou nosso casamento, nossa vida conjugal, fez eu e minha esposa nascer de novo. E mesmo depois de tudo isso, os desafios continuam, os vales são passados. A gente acabou de passar vamos compartilhar esse testemunho domingo que vem. Foram 2 anos de vale. Mas Deus é fiel. Então, independente do que você esteja vivendo, eu queria muito que você acreditasse nisso. Não é trivial você entrar nos devocionais aqui. Não é trivial você acompanhar os stories ou clicar em seguir o Cola na Videira. Eu quero te dizer uma coisa. Está aqui na sua frente o cara mais improvável que você poderia imaginar de estar aqui passando isso. Deus te trouxe até aqui para falar com você, para resgatar a sua alma. Ele te trouxe até o Cola na Videira. Só isso. Nós não somos uma igreja. Aliás, eu indico você ir numa igreja. Nós não somos uma religião. Nem tenho religião. Nós somos apaixonados por Jesus e queremos ser cada vez mais transformados por Ele e ser guiado por Ele. Ele é o meu guia e mais ninguém. Ele é o meu guia, Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Jesus era cheio do Espírito e esse mesmo Espírito foi entregue para nós na sua ressurreição, no dia de Pentecoste. É bom demais isso, gente. A Lu Garrido nasceu de novo, é outra. Meu Deus. Meu Deus. É bom demais. Tá bom, gente? Beleza? A gente ficou aqui agora só na resenha, passando para vocês aí um pouco do que é o Cola na Videira. E amanhã, às 7h07 da manhã, anota aí, às 7h07, eu já vou colocar o lembrete nos stories, ativa o lembrete. Nós vamos estar juntos amanhã às 7h07, em nome do Senhor Jesus. E vamos que vamos, tá bom, gente? Um beijo no seu coração, bom domingo para todos. E saia cheio desta palavra dentro de você,
tá bom? E lembra, aonde é que você vai soltar o controle? Onde você decide soltar o controle agora na sua vida? Solta o controle. Amém? Beijo, fiquem com Deus, tá?